E nós estamos com essa série falando sobre perguntas honestas, respostas honestas. Primeiro domingo nós tratamos sobre essa pergunta: será que Deus é um só? É que a gente ouve falar por aí. Estudamos que de fato o Deus das Escrituras ele é exclusivo. No outro domingo nós falamos sobre todos os caminhos levam a Deus, que as pessoas acreditam que pode viver de qualquer jeito, acreditar em qualquer coisa, que no final vai todo mundo para o mesmo lugar. Falamos que Jesus é o único caminho. No domingo passado nós falamos um tema um pouco mais espinhoso, como que um Deus bondoso pode permitir o sofrimento na vida das pessoas. E aprendemos aqui, no final, que mesmo nós não sabendo a resposta, o cristianismo, ele de uma forma ou de outra, ele nos conduz dizendo assim: você pode até sofrer, mas você nunca vai poder dizer que Deus não entendeu o seu sofrimento e que Deus não te ama. Você pode não estar entendendo, mas se Ele te ama, você pode confiar nele. É isso que nós falamos. Hoje o meu tema é um pouco mais apertado um pouquinho, porque é um assunto um pouco meio espinhoso, não dá para tratar nem com um texto só, preciso tratar com mais de um texto. A questão é, se Deus é amor, como todo mundo acredita e gostaria, né, todo mundo quer que Ele seja, e de fato Ele é, como é que Ele pode mandar alguém para o inferno? Como é que Ele pode mandar pessoas para o inferno? Né? Tem muita gente que diz que meu maior problema com respeito a essa questão do inferno é porque para eles, se um Deus ele se torna, para se acreditar nesse Deus, ou seja, num Deus de amor, não dá para acreditar no Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia parece uma deidade muito primitiva, que ela precisa ser aplacada na sua dor e no seu sofrimento. Não sei se você já ouviu alguém dizer coisas assim, dizendo assim: ó, tudo bem, eu posso até acreditar em Deus, mas essa conversa de que as pessoas um dia possam ir para o inferno é um negócio muito estranho, principalmente para o homem do século 21. É nesse tempo que nós estamos vivendo, e muita gente, de fato, tem dúvidas e questões sérias sobre isso. Como é que um Deus de amor pode mandar alguém para o inferno? Será que Deus realmente vai condenar certos indivíduos a uma punição eterna? Tem muita gente que fala: isso é impossível, não pode essas coisas acontecer. Há muito tempo atrás, saiu na revista Veja, esse cara aqui, Rob Bell. Rob Bell, ele tem lançado alguns livros no Brasil. Eu acho que ele diminuiu um pouco. E lá entrevistaram o Rob Bell, e justamente ele está dizendo assim: ó, quem falou em céu e inferno? Esse cara tem sido lido, muita gente tem. É um cara que tem uma fala muito interessante, um cara assim com um jeito legal de falar, e as pessoas às vezes embarcam e gostam dessas coisas. E o Rob Bell, ele escreveu nisso, e ele estava alegando que de fato o inferno não pode existir, o Deus dos cristãos que eles estão pregando é uma invenção, que eles falaram, essas coisas não existem. Para muitos hoje, queridos, a crença no inferno é uma questão de que não dá para acreditar porque exclui pessoas, é um abuso, trata de uma questão de uma desunião, é para algumas pessoas até uma violência você tratar uma questão como essa. Pois no mundo, queridos, que nós vivemos hoje, eu quero dizer para vocês que nós estamos cheios a tratar as pessoas de modo desigual, em termos da sua dignidade, em termos do seu valor. E por causa disso, a crença no inferno hoje, ela é para muitas pessoas inaceitável. Porque a ideia do século 21 é que eu preciso ser tolerante, eu preciso ter a minha dignidade, o meu valor. É isso que o tempo de hoje diz. Eu acredito, queridos, que como cristãos, o nosso grande desafio hoje não é somente pregar a verdade de que o inferno é uma realidade, é nós crermos nessa verdade. Eu sei que hoje muitas pessoas se sentem assim muito incomodadas quando tocam sobre esse assunto, porque para elas o julgamento divino, na verdade, é até ofensivo. É, na verdade, assim, algo que nem deve fazer parte do cristianismo. E aí, às vezes a gente como pregador, como a gente estuda a Bíblia, procura saber dessas coisas, frequentemente a gente encontra pessoas que a gente questiona sobre essa questão, e muitas delas têm uma dificuldade enorme de entender que Deus, ao mesmo tempo que Ele é amor, Ele também é um Deus que é justo. Ao mesmo tempo que Ele é um Deus de amor, é um Deus que Ele está irado contra o mal.
ao mesmo tempo que ele é um Deus de amor, ele de um fato ou de outro, ele reservou o que a Bíblia nos fala sobre o juízo final. Ele reservou a doutrina do inferno e está nas Escrituras. E eu queria que nós começássemos a ler João, um texto muito conhecido. É um texto que todo mundo repete, que fala que Deus me amou, legal. Mas embaixo tem alguma coisa aí mais que às vezes passamos despercebidos. João 3, 16 até o versículo 21. Eu vou ler os pares. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê, Jesus está dizendo, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não seres arguidas as suas obras. Quando nós lemos esse texto, o nosso coração pulsa, porque o texto começa dizendo assim: Deus amou imensamente o mundo. Deus amou esse mundo, Deus demonstrou o seu amor na pessoa do seu Filho, Deus enviou o seu Filho para morrer pelos pecadores, a qual eu me incluo nessa lista. Esse texto nós gostamos, de dizer que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para morrer por pecadores. A nossa cultura, queridos, ela não vê problema algum num Deus de amor, ela não tem dificuldades com isso. Ela não tem dificuldades em apoiar nesse tipo de pensamento, que ela está do nosso lado, que Deus, ele está do nosso lado quando nós precisamos. Quem não quer um Deus assim? O cara vive de qualquer jeito, mas na hora do aperto, Deus me ajuda. Aí Deus manda um anjo lá e cerca o cara. Deus me ajuda, vem um carro na minha direção, Deus me livre, aí o cabum passa direto. Quem não quer um Deus assim que está cercando o cara a todo momento? A nossa cultura, queridos, é uma cultura altamente individualista, e ela não vê problema algum em um Deus de amor que nos apoia, que está conosco, independentemente do que falamos, do que vivemos, das coisas que pensamos. Mas essa mesma cultura, ela é veementemente contra a ideia de um Deus. Presta atenção, Nick. A nossa cultura não aceita a ideia de um Deus que pune o ser humano. Que por um lado, aqueles que podem ter uma crença sincera, mas suas crenças estão equivocadas, e muitas vezes estão vivendo de formas equivocadas, a nossa cultura não aceita que Deus possa, de uma forma ou de outra, puni-los, discipliná-los, cercá-los. Quando nós, logo após nós lermos esse texto que fala que Deus amou o mundo de tal maneira, perceba que Jesus acrescenta, para que esse que crê nele não pereça, não morra. E logo abaixo ele diz, o que não crê já é julgado. Mas o que não crê já está julgado. Eu sei que isso incomoda imensamente algumas pessoas por saber que elas são julgadas. Isso incomoda a gente. E pior, de que haverá um dia de acertos e contas. A questão que permanece aqui, a minha pergunta é, como é que nós podemos encarar então hoje o desafio de nós crermos e nós mostrarmos que Deus, ele é ao mesmo tempo amor e ao mesmo tempo justiça. Como é que eu junto essas duas características de Deus que estão presentes nele? Deus é amor, Deus é justiça. Deus é misericordioso, mas Deus está irado com a maldade humana. Como eu junto essas duas coisas? A gente só gosta de um lado, né? Do outro a gente foge dele. Se ele é um Deus amoroso, se ele é um Deus perfeito, ele não deveria perdoar a gente. Ele não deveria aceitar todo mundo. O que quer dizer então é que hoje muitos veem a ideia de um Deus como um juiz,
como algo ligado ao povo antigo. Coitado, aquele povo lá atrás acreditava nessas coisas, aquele povo lá acreditava em magia, aquele povo lá atrás acreditava até em milagre. Não, mas nós somos modernos, nós temos uma mente inteligente, essa crença já foi suplantada há muito tempo. Nós somos homens e mulheres do pensar. Eles não, tadinho deles. Eles acreditavam, vocês acreditam em anjos? Não tem como. Nós não, nossa mente é outra. Talvez, queridos, o que muitos não saibam hoje, e esse texto que lemos nos ajuda sobre isso, é o fato de que na antiguidade se acreditava haver uma ordem moral. No tempo lá de trás, até diferente dos nossos tempos, eles acreditavam que havia um Deus absoluto, e esse Deus era moral. Significa que esse Deus tem certo, tem errado, tem bom, tem mal. Significa que esse Deus, de uma forma ou de outra, ele é transcendente, mas é um Deus que ele está ativo e ao mesmo tempo é um Deus moral. Essa crença estava lá, embutida na cabeça dele por todo o universo. E lá atrás, quem violasse essa ordem, eles sabiam que eles sofreriam consequências sérias se violassem essa realidade. Se de um aspecto ou de outro eles tropeçassem em algum momento, eles acreditavam assim. O caminho da sabedoria, queridos, no tempo deles, era aprender a viver em conformidade com essa realidade inflexível. E era isso que levava muitas pessoas a desenvolver virtudes do caráter, como a humildade, como a compaixão, como a coragem, como a discrição, como a lealdade. Não sei se você já conversou com alguém que o cara virou para você e falou assim: engraçado, no tempo em que um povo acreditava, lá atrás, que Deus, ele punia o mal, as pessoas respeitavam mais umas às outras, o ladrão, ele temia um pouco mais, as pessoas quando iam fazer mal para alguém, elas restringiam um pouco mais, mas parece que na nossa geração, como eles acreditam que Deus, assim, está nem aí para essas coisas, que Deus é só amor, parece que isso tomou proporções muito grandes, e as pessoas não têm freio de nada. O cara tem a cara de pau de guardar na casa dele. Isso é comum, eu sei que para mim e para você. Eu sei, nós fazemos isso lá em casa. Guardar 52 milhões de reais num apartamento. É comum. É comum de vez em quando você ver andando pela rua fora um cara com uma mala com 500 mil reais. Isso é comum na nossa cidade. Parece que as pessoas, elas por não perceberem que há um Deus assim, sabe? Queridos, eles fazem o que eles bem entendem. Nos tempos anteriores parece que as pessoas eram mais restritas, havia uma discrição melhor, eles ficavam assim mais preocupados, porque de uma forma ou de outra eles percebiam assim, poderiam não acreditar em Deus. Mas talvez no coração deles, batesse no coração deles que talvez se Deus existisse, ele iria julgá-los. Isso os restringia um pouco mais. As pessoas levavam essa realidade um pouco mais a sério. Mas a realidade passou a ser vista hoje, os nossos dias. É uma realidade menos sobrenatural. Vocês podem perceber, a realidade dos nossos dias é uma realidade mais natural. A ideia básica aqui é que não existe uma moral transcendente. É você e eu que nós criamos a realidade daquilo que é certo, daquilo que é errado. O que é certo para você pode não ser certo para mim. É a geração do século 21. Naquele tempo, hoje, melhor dizendo, não há essa ideia de uma moral transcendente, um Deus santo, um Deus que julga, um Deus que pune. Porque a realidade hoje é de um mundo natural. É um mundo que eu e você manipulamos. Em lugar de nós nos moldarmos, o nosso desejo para nós adequarmos à realidade, nós buscamos agora controlar e moldar a realidade para que a realidade se adeque aos meus desejos e à minha vontade. Hoje de manhã eu estava falando com os jovens ali no acampamento e falando com eles, uma das narrativas da nossa geração, narrativa significa são crenças que as pessoas aceitam e elas não questionam. Elas não questionam, elas simplesmente abraçam e não perguntam por quê. Mas tem um monte de erro nessas crenças. Uma delas é a ideia de que o meu eu é soberano. A minha vontade é soberana. Século 21 funciona assim, meus amigos. O cara olha para dentro dele e fala:
Para mim ter a minha identidade, eu preciso olhar para dentro de mim e eu vou ser alguém pleno quando eu realizo os meus sonhos, quando eu realizo os meus desejos. Não importa a oposição externa, não importa nada, não importa a minha família, não importa a sociedade, não importa Deus. O que importa é eu realizar o que está dentro de mim. Século XXI. É assim. Aí o cara, ele olha para dentro dele, ele vê coisas assim, por exemplo. Ele vê 2 sentimentos dentro dele. Ele vê dentro dele, por exemplo, agressividade. No ano 1000 antes de Cristo, um ano 1000 depois de Cristo, se o cara visse agressividade, a sociedade olhava para ele, isso é que é ser homem. Ser homem é isso. Mas no ano 1000, quando ele olhava para dentro dele e via que ele tinha atração por pessoas do mesmo sexo, ele reprimia isso. Vira a página. Século XXI. O cara olha para dentro dele, ele vê a agressão. Ele fala, não, isso eu preciso reprimir. Eu preciso de um psicólogo, eu preciso me tratar, porque isso é mal. Mas quando ele olha para dentro dele, ele fala assim, nossa, eu tenho uma atração por uma pessoa do mesmo sexo. Ele fala, é isso mesmo. Século XXI. Porque o seu eu é soberano. Nós vivemos com esses conceitos rodando em torno de nós. Os antigos, queridos, eles olhavam para um sujeito ansioso. E ele prescrevia uma mudança de caráter espiritual. Não sei se vocês sabem, mas antigamente, quando as pessoas elas percebiam algum tipo de ansiedade, elas tratavam aquilo como um caráter espiritual. A modernidade, em vez disso, ela recomenda técnicas de administração do seu estresse. O espírito da modernidade, querido, nos atribuiu responsabilidade de nós determinarmos o que é certo e o que é errado. A ideia básica hoje é que nós construímos essas coisas. Que o certo e o errado nós construímos, porque o Deus transcendente, nem existe esse negócio. É o século XXI. A nossa confiança é que é possível nós controlarmos o meio físico, extrapolou, de modo que agora nós achamos que nós somos capazes também de remodelar o reino que nós não vemos, o reino espiritual, o reino além do reino físico. A ideia básica era assim, antigamente as pessoas tentavam descobrir o que é verdadeiro. O século XXI eles tentam criar aquilo que é verdadeiro. Porque essa que é a ideia, porque o cara é soberano nas suas escolhas. Então, meus amigos, o que eu quero dizer com vocês é que nos parece injusto ter que determinar que é certo nós termos relações, por exemplo, sexuais fora do casamento, para que depois nós possamos descobrir que existe um Deus que vai nos punir por isso. Acreditamos tão piamente nos nossos direitos individuais, nesse domínio, que a mera ideia de um juízo final nos parece algo impossível. A crença hoje, meus amigos, de que nós controlamos os meios físicos e também controlamos até os meios que não são físicos, ela é uma crença que está ligada justamente na ideia de que nós buscamos poder e controle. É por causa de uma sociedade altamente individualista. E essa, queridos, é uma falsa crença que nos impede de ver que Deus há de julgar todas as coisas. Olha comigo de novo, João 3, 16 e 17. Leia comigo, por favor. Diz aí, ó. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se você continuar lendo, o que nós vamos ver é que Deus é ao mesmo tempo um Deus de amor e um Deus de justiça. Essas duas coisas estão em Deus. Um Deus que ama o mundo e um Deus que pune o mal. Esse é o Deus da Bíblia. Talvez o problema hoje esteja em saber que muita gente tem grandes problemas com isso, acreditando que um Deus de amor não pode ser um Deus que é juiz, um Deus que julga. A pergunta que muitos fazem hoje é: como um Deus de amor também pode ser um Deus cheio de ira e um Deus cheio de fúria? Se ele é amoroso e perfeito, ele deveria perdoar e aceitar todo mundo. Ele não deveria se enfurecer. Eu não sei, meu amigo, se você já reparou que todas as pessoas amorosas, em algum momento, elas se enfurecem. Eu amo meus filhos, mas os bichinhos já me fizeram muita raiva. Eu sei que é só comigo essas coisas, não é verdade?
Sei que nenhum pai passa essas coisas com seus filhos. As pessoas acham que porque as pessoas amam, elas não podem, por algum momento, se enfurecerem. Às vezes, se enfurecem exatamente por causa do amor. Elas se enfurecem porque elas amam. Vou te dar um exemplo simples. Se você ama alguém e descobre que essa pessoa está sendo destruída, e pior, ela está sendo destruída por si mesmo. Por exemplo, ela está usando droga e acabando com a sua própria vida. Eu acredito que porque você ama essa pessoa, você vai ficar com muita raiva, porque ela está fazendo isso com ela mesma. Imagine como é que você vai se sentir, ou como nós nos sentimos, quando alguém que amamos, ele começa a devastar-se por ações ou por relacionamentos impensados. Normalmente nós reagimos com a mesma tolerância bondosa que nós teríamos com um desconhecido. Um desconhecido está fazendo a mesma coisa. Será que você fica assim do mesmo jeito com um desconhecido? Eu creio que não. A raiva, queridos, presta atenção nisso. A raiva não é o oposto do amor. O ódio sim é o oposto do amor. E a pior forma de ódio que possa acontecer é a indiferença. Você quer mostrar se você odeia alguém? É muito simples. Se ele está desgraçando a sua vida, você fecha os olhos e deixa para lá. Você não se importa com ele, você fecha os olhos e passa e vai para o outro lado. Isso é uma forma de ódio, que é a indiferença. A ira de Deus, queridos, não é uma explosão mal-humorada, mas é uma oposição firme a um câncer que está dentro do homem, que devora as entranhas da raça humana. Um homem que ele ama com todo o seu ser, mas esse homem vai se destruindo, e Deus, ele não se explode com mau humor, mas ele está irado por um aspecto, porque esse homem fez escolhas na sua vida, que muitas vezes tem acabado com a sua própria existência. A Bíblia diz, queridos, que a ira de Deus flui, é do amor de Deus, e flui do deleite pela própria criação. O texto no versículo 17 e 18 diz aí: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19 comigo, por favor. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus, meus amigos, ele se enraivece, é diante do mal, é diante da injustiça, porque estes que ele ama estão destruindo a sua própria vida, estão destruindo a paz, estão destruindo a integridade da criação. Não é justamente isso que Jesus está dizendo aqui nesse texto? O que não crê está julgado, e esse que não crê ama as trevas. As suas obras demonstram isso, que ele está se desintegrando. O Salmo 145, queridos, diz o seguinte: Deus é justo em seus caminhos e fiel em todas as suas obras. Ele guarda todos os que amam, mas destruirá todos os ímpios. Eu sei que quando as pessoas ouvem esse texto e outros textos que falam de Deus destruindo o ímpio, ele acha que isso só promove a violência por parte dos cristãos para com aqueles que não acreditam no mesmo jeito dos cristãos. Mas eu quero te dizer aqui que é justamente o contrário. Por causa da falta de nós crermos em um Deus vingativo, é que alimenta a nossa violência para com o outro. Meus amigos, o impulso humano para fazer os que cometem violência pagar pelos seus crimes é quase incontrolável. Quando nós olhamos aquele texto da Bíblia que fala assim, olho por olho, dente por dente, é um dos textos mais belos das Escrituras. Sabe por quê? Porque quando alguém arranca o meu olho, dá vontade de cortar o pescoço do cara. Eu não quero arrancar só um olho, não, eu quero arrancar a cabeça dele. O nosso desejo por vingança, queridos, é praticamente incontrolável. E não adianta chegar para aquelas pessoas que viram seu lar sendo incendiado e os seus parentes sendo mortos e dizer para elas assim: ó, a violência não resolve nada. Isso não controla as pessoas. Pelo contrário, as pessoas que são vítimas de violência, elas são atraídas para muito além da justiça. Elas são atraídas para a vingança. Ah, meu amigo, você cegou um dos meus olhos. Eu vou cegar não só os 12, eu vou cortar o seu pescoço.
Elas são puxadas por um ciclo interminável de violência que continua alimentando violência, coisas não justificadas. A pergunta que fica é o seguinte, meus amigos: será que a nossa paixão por justiça pode ser satisfeita, mas de uma forma que não alimente o nosso desejo de vingança sangrenta? Como é que o meu desejo para ter que a justiça seja satisfeita? Não sei se você reparou, eu sei que você já viu isso na televisão. Quando alguém é injustiçado, o repórter vai e pergunta para ele assim: o que você quer? O que as pessoas normalmente perguntam? Respondem: eu quero justiça. Tem muita gente que não quer justiça. Eu quero é vingança. Eu quero é vingança com o que fizeram comigo. Eu quero vingança com o que fizeram com a minha família. A pergunta que está aqui: como é que nós, de fato, nós podemos satisfazer, de fato, a nossa justiça, e isso não se transformar em vingança? Eu creio que o único recurso para tornar isso possível é a crença de que há um Deus, e esse Deus, ele é justo. É o único jeito de não fazer com que o desejo que nós temos de revidar se transforme em vingança. Se nós não acreditamos, queridos, que existe um Deus que vai acabar por consertar tudo, nós vamos desembaiar nossa espada. Nós seremos levados pelo redemoinho da nossa própria retaliação. Apenas se eu e você tivermos a certeza de que existe um Deus, que Ele vai reparar todos os erros, que vai chegar um dia que Ele vai acertar todas as coisas com perfeição, do jeito justo, do jeito correto. É só esse jeito que tem para refrear tal impulso no nosso coração. Eu já vi situações assim, eu já conversei com uma pessoa assim. Ela estava com tanto ódio do seu irmão, e eu falei com ela assim: minha amiga, creio que vai chegar um dia de acertos de contas, porque Deus é justo, porque Deus vai colocar isso tudo a limpo. Por incrível que pareça, a alma dela não acalmou. O que ela queria, ela falou comigo, simplesmente ela falou assim: eu não quero depois, eu quero agora. O que é isso, meus amigos? Eu queria que esse Deus fizesse agora. Aí tentei conversar com ela um pouco mais, dizendo assim que tem uma forma que Deus, Ele mostra a sua justiça, e mostra a sua ira sobre o ser humano, é quando Deus satisfaz os desejos dos nossos corações egoístas. É uma forma como Deus tem de permanecer com que o homem viva na sua própria miséria. É quando Deus atende os nossos pedidos mais egoístas. Deus nos larga. Eu confesso a vocês que foi muito difícil conversar com essa pessoa. De fato, queridos, se nós não cremos no juízo final, sabe o que nós vamos alimentar aqui? É só vingança. Não sei se vocês estão reparando, mas a nossa sociedade, cada vez que passa, ela se torna mais violenta ainda. E uma das questões é porque as pessoas não acreditam que há um Deus transcendente, um Deus que é justo. Eles acreditam só num Deus de amor. Queridos, eu vou falar um negócio para vocês, isso é uma questão pessoal. Você acredita aí depois a gente conversa. Eu não acredito que... Mas você pode até gostar, não tem problema. Eu não acredito que o UFC seja esporte. Eu estou acostumado em ver um jogo de futebol, não é verdade? E quando o cara tem um cortezinho no supercílio aqui, o juiz para o jogo e manda consertar. Se continua pingando sangue aqui, para o jogo. Não tem condição de jogar. Você cai fora aqui, põe outro no lugar. O UFC, o cara vai para cima do ringue. Eles pegam a cara do cara e quanto mais sangue, melhor. Tablado fica cheio de sangue. Meus amigos, nós estamos voltando à época das arenas. Que os leões comiam os cristãos e as pessoas faziam assim, ó, acaba com ele, acaba com ele. Que loucura que é essa? Uma vez eu fui na casa de uma pessoa, 1h da manhã, um molequinho desse tamanho vendo essas coisas. Que loucura é essa? Sabe por que essas coisas parecem que são normais em nós? Parece que elas são muito naturais para nós. É porque as pessoas, elas não acreditam que há um Deus que é justo. Há um Deus assim, que Ele está acima de tudo. Que há um dia que Deus vai ajustar todas as contas. Muitas pessoas se queixam de que a crença em um Deus de juiz levará uma sociedade para torná-la cada vez mais cruel. Mas eu vejo justamente o contrário. No tempos passados, quando as pessoas acreditavam que havia um Deus que havia de julgar todas as coisas, as pessoas pensavam 500 vezes antes de cometer um crime. Mas o oposto, no contrário, a gente justamente vê o contrário, de que a perda na crença em um Deus juiz é que pode levar à crueldade. Se eu e você, meus irmãos, formos livres para moldar a nossa vida moral de forma como nós desejarmos, sem ter que prestar contas no final, isso só vai levar à violência.
Vou dar um exemplo simples. Os filhos em casa, quando eles sabem que os seus pais prometem que vão puni-los ou discipliná-los, e os pais não cumprem, eles vão continuar fazendo, isso não para de crescer. Porque os pais que deveriam servir para cercear aquele menino com as suas impulsões, se eles abrirem mão disso, eles vão tornar grandes marginais dentro da sua própria casa. Um dia desses mandaram um videozinho para mim assim, um menininho desse tamanho. Até mandei para a Rosani, que é professora aqui na nossa cidade, um menininho desse tamanho. Aí eu achei engraçado, Celeste, porque os diretores, eles estavam com o celular filmando. E o moleque derrubando tudo, quebrando tudo. Uma sala de diretoria, quebrando tudo. E aí a diretora está assim, não põe a mão nesse menino, não põe a mão nesse menino, não põe a mão nesse menino. Aí uma professora perdoa as cordas, foi lá pegar um menino, tira a mão daí. Aí a diretora está assim, eu não sei o que eu faço com esse menino. Eu chamo a polícia, eu chamo os pais. Ele quebrou tudo. Sabe por que está chegando esse negócio, queridos? É porque, de fato, assim, essa ideia de que há um Deus que vai acertar as contas, por essa ideia maluca de que as pessoas são livres para escolher o que elas bem entenderem, para viverem do jeito que elas bem pensarem, onde não existem limites, onde não existem regras, e as pessoas podem desejar, e que no final é fazer o que bem entende, porque no final ninguém vai prestar contas de nada. Ninguém vai fazer absolutamente nada. Queridos, a doutrina do juízo final de Deus é um freio para nós, é um freio necessário à prática humana do amor e da promoção da paz. Jesus está dizendo aqui, os homens amaram mais as trevas do que a luz. As suas obras mostram isso. Mas, meu amigo, um Deus de amor, como é que ele pode permitir então a existência do inferno? Essa é que é a minha pergunta, eu quero caminhar aqui já para o final. Meu amigo, eu posso dizer assim, tudo bem, Renato, tudo bem com o fato de combater o mal, é uma coisa, isso é bom. Agora, mandar a gente para o inferno? A Bíblia fala de que é isso? Eu quero que você leia comigo um texto que vai nos ajudar a pensar sobre isso. Ainda mais, é o nosso Senhor Jesus que nos fala sobre isso. Lê comigo lá, João capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Coitado desse cara. A Bíblia fala do castigo eterno. Como é que isso pode ser compatível, então, com o amor de Deus? Muita gente acha que o inferno funciona mais ou menos assim. Conforme despencam no espaço, as pobres almas, elas imploram piedade, mas Deus diz, tarde demais. Você já teve a sua oportunidade, e agora você vai sofrer. Tem muita gente que pensa que a doutrina do inferno é assim, mas não é nada disso. Isso é uma caricatura muito mal pensada do que é de fato a doutrina sobre a questão do juízo final. Qual que é a imagem que a Bíblia traz sobre o juízo final? É a imagem do fogo. O fogo é uma imagem do juízo final. E é interessante porque a imagem que a Bíblia traz diz o seguinte, que o pecado nos afasta da presença de Deus. A fonte da nossa alegria, a fonte de todo amor, a fonte de toda sabedoria, a fonte de todas as coisas boas, o pecado nos afasta. Como é que nós fomos originalmente criados, queridos, para estar próximos de Deus? Nós fomos criados para estar na presença de Deus, diante de Deus, nós crescermos diante da sua presença, nós florescermos diante da sua presença e nós realizarmos plenamente todo o nosso potencial. Agora presta atenção nisso. Quando alguém perde por completo a proximidade com Deus, isso já é o inferno. Quando ela perde a fonte de toda alegria, a fonte de toda paz, a fonte de toda justiça, a perda da nossa capacidade de dar amor e de receber amor, quando nós nos afastamos. E aí, como eu disse para vocês, uma linguagem usual que a Bíblia usa para o inferno é a imagem do fogo. O fogo, queridos, aqui eu quero falar rapidamente para vocês. O fogo, a característica dele é desintegrar. Mesmo nessa vida,
nós somos capazes de ver a desintegração da alma, criada pelo seu autocentrismo. Não tem nada que mais desintegra um ser humano do que o seu egoísmo. Não tem nada que mais desintegra um ser humano do que o seu coração duro. O egoísmo, a atenção voltada para si mesmo, o individualismo. Todas essas coisas desintegram o ser humano, levam o ser humano à amargura, levam o ser humano à inveja, levam o ser humano a uma ansiedade que nunca acaba, levam o ser humano a pensamentos paranoicos, levam o ser humano a negações, levam o ser humano a distorções mentais. O ser humano está se desintegrando. É interessante que Jesus falou assim, que uma das marcas da volta dele é que o amor de quase todos vai se esfriar. É por isso que a nossa geração só coleta violência e mais violência. É por isso que a gente percebe o ser humano se desintegrando. Faça a si mesmo essa pergunta, queridos. Se quando nós morrermos, não acabarmos, se a nossa vida continuar eternamente, o inferno é assim. É uma trajetória de uma alma que leva uma vida autocentrada, autofocada, para todo sempre. Imagine você, o ser humano tão egoísta, e agora ele vai viver eternamente. Isso é inferno. É a não presença de Deus na vida dessas pessoas. É como diz o Ariovaldo Ramos, ele diz uma frase interessante. Ele diz assim, que há pessoas que juram que elas saíram do inferno. Mas quando a gente convive com elas, quando a gente percebe que talvez elas tenham saído do inferno, o inferno não saiu delas. E a gente não pode questionar se elas saíram ou não do inferno, porque isso é uma questão com Deus. Mas a gente pode questionar se o inferno saiu delas ou não. É pela forma com que estão fazendo com a vida. É com a forma como elas estão vivendo a vida. Na forma como elas estão se relacionando. Na forma como elas estão amando ou não amando. A gente começa a perceber isso. Perceba, meus irmãos, não é isso que Jesus está dizendo aqui. Versículo 18 a 20. Por favor, leia comigo. Vamos ler novamente esse versículo. Diz aí, ó. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. E para a gente compreender um pouco mais essa verdade, Jesus ele contou uma parábola. E essa parábola nos ilustra perfeitamente o que ele quer dizer quando o ser humano começa a se desintegrar e até aqui mesmo já começar a experimentar um inferno, que depois que ele morrer, vai ser só uma extensão. É quando Jesus conta a parábola de Lázaro e rico. Lázaro, a Bíblia vai nos dizer que era um homem pobre. Lázaro era um mendigo, no portão de um homem rico, mas de um homem muito cruel. Ambos morrem. Lázaro vai para o céu, enquanto o rico vai para o inferno. De lá, ele vê Lázaro no céu, no seio de Abraão. Vamos ler comigo Lucas 16, 24 a 31. Eu vou ler os pares. Diz aí, ó. Então, o homem rico, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Porque tenho 5 irmãos.
para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Não sei se você reparou que o rico, mesmo numa situação de tormento, ele não muda a sua condição. Ele não muda, ele não inverte a sua situação. O rico, ele parece cego ao que está acontecendo. Preste atenção no texto. Ele ainda espera que Lázaro seja o seu criado. Manda Lázaro. É assim que ele trata Lázaro. Trata Lázaro como menino de recados. Ele não pede para sair do inferno, mas ele sugere firmeza que Deus nunca lhe deu, nem a sua família, nem informações suficientes sobre a vida após a morte. Alguns comentaristas, queridos, quando comentam esse texto, eles observam que a incrível dose de negação, de busca de um bode expiatório, de uma cegueira espiritual, de um homem atormentado no inferno. O rico ainda, contrário a Lázaro, jamais é citado pelo nome. Lázaro é citado pelo nome, mas ele não. Ele é apenas chamado como homem rico. Isso implica, sabe o que para nós, queridos? Que a sua identidade em toda a sua vida, quando ele estava aqui, estava apoiada não em Deus, mas estava apoiada na sua riqueza. Por isso que ele era conhecido como homem rico. Uma vez perdida a sua riqueza, ele perdeu toda a noção de quem ele era. Ele perdeu toda a noção da sua identidade. Em resumo, queridos, o inferno é uma escolha voluntária de uma identidade apartada de Deus para uma trajetória rumo à infinitude. É isso que é o inferno. O rico, queridos, ele mostra, ele acha ainda assim, ele se acha o cara, ele está mandando todo mundo, ele se acha superior a todo mundo, mas ele não percebe essa condição dele. O texto que nós lemos disse assim: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Sabe quando é que a gente vê esse processo um pouco mais claro, em escala um pouco maior? É quando você vê uma pessoa viciada em droga. É quando você vê alguém viciado no álcool. É quando você vê alguém viciado em jogo. É quando você vê alguém viciado em pornografia. Ele começa primeiro assim, desintegrar-se. Pois conforme o tempo vai passando, o indivíduo precisa cada vez mais daquilo que o viciou para conseguir a mesma sensação que o conduz a uma sensação maior. Não é assim um problema da droga? É? O cara fuma um pouquinho, aí para ele ter a mesma sensação que ele teve ontem, ele tem que dobrar. Né? Aí ele dá mais uma cheirada hoje, mas ele não tem a mesma sensação que ele teve ontem. Ele precisa colocar 4 vezes mais. Aí ele vai entrando nesse processo, quando pensa que não, ele já não tem controle de absolutamente nada. Depois vem o isolamento desse cara. Um cara viciado em droga, por exemplo. Conforme o viciado, cada vez mais, ele começa a culpar as pessoas, ele começa a culpar as circunstâncias, a fim de justificar o próprio comportamento. Ele chega em casa e fala assim: ninguém me entende, ninguém entende os meus sentimentos, ninguém entende as minhas dores, está todo mundo contra mim. É uma queixa resmungada que esse cara coloca, cada vez de uma dose maior, de alguém autopiedoso e autocentrado a si mesmo. Meus amigos, quando nós construímos as nossas vidas com base em qualquer outra coisa que não seja um relacionamento com Deus, embora pareça boa, ela vai se transformar em um vício e vai escravizar você. Isso é para tudo, queridos. A desintegração pessoal, queridos, ela vai ocorrendo cada vez em escalas maiores. É por isso que a Bíblia fala que Deus o entrega. Sabe como é que Deus o entrega? Deus o entrega assim. Vou dar um exemplo simples para você. O cara, ele está casado com a mulher dele. E aí ele começa no trabalho a dar uma olhadinha para uma moça. Aí um amigo dele que é cristão chega para ele: cara, não faz isso não, rapaz, você é casado, tem filho. Não, eu vou resistir a esse negócio.
Quando pensa que não, ele volta a olhar novamente, e as questões vão cercando, o cara entra na internet, começa a comunicação com a pessoa, e aquilo vai crescendo, vai num crescente. Quando pensa que não, queridos, ele traiu a mulher, aí cria aquela confusão dentro de casa, os filhos choram, a família fica toda aquela confusão, pai, o que está acontecendo? No princípio o pai fala assim, e estou cansado de ver isso, gente. O pai fala assim, não, eu estou arrependido, mas ele está arrependido, mas ele nunca volta para a esposa dele. Ele continua andando com a sirigada por aí afora. Sabe o que ele chega a fazer? Quando pensa que não, ele está andando de mão dadas com ela pela rua fora, na frente dos filhos, na frente da mulher. Esse processo só vai desintegrando o cara. Só desintegrando. Sabe por quê? Seu coração duro, seu coração egoísta. É isso, queridos, que essa ideia dessa desintegração que vai crescendo cada vez mais na eternidade. Tal desintegração prossegue indefinidamente. Cresce o isolamento, cresce a negação, cresce a ilusão, cresce a auto-obsessão. Quando se perde por completo, queridos, a humildade, perde-se o contato com a realidade. Ninguém jamais pede para sair do inferno. A mera ideia do céu lhe soa como uma tapiação. Na verdade, as pessoas preferem ficar com a sua chamada liberdade, conforme elas mesmas definem, do que obter salvação. Você reparou que assim? Chega para um viciado em droga e fala assim, cara, fica livre dessa vida, rapaz. Sai fora, rapaz, está botando um peso na sua família, um peso financeiro em todo mundo, livra-se desse negócio. Ele não ouve, ele não se importa, ele não está nem aí para esse papo de salvação, porque ele entende que ele está usando a chamada liberdade dele. Eles pensam de que se louvar a Deus de alguma forma é perder a sua liberdade, é perder o seu poder. Querido, isso é egoísmo puro. É puro egoísmo, é isso que o ser humano faz. Nós podemos dizer que isso é uma caricatura, é uma imagem de Deus lançando seres humanos em um poço onde eles imploram, sinto muito por me deixar sair. Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 24, diz assim, que Deus os entrega segundo os desejos do seu coração. Tinha um pastor amigo meu que ele começou a caminhar com um menino, discipulou esse menino 1 ano, caminhando na igreja com esse menino 1 ano. Depois um dia esse menino ligou para ele e falou assim, Marcos Nolasco, quero saber nada disso. Mas por quê? Aí o pastor foi atrás dele, tentar conversar com ele. Pastor, é o seguinte, eu estava dentro de um ônibus e um cara trocou um olhar comigo. E eu falei, é isso aí. E hoje eu assumi o meu homossexualismo. E aí o pastor tentou cercar de todas as formas, filho, qual a opção que você está fazendo, olha o que você está fazendo, tal, estava caminhando com o cara. E ele, não. Sabe o que Deus faz, querido? Deus tira o pé do freio, o cara desce ladeira abaixo. Porque quando uma pessoa é salva pelo Evangelho, Deus restringe com a sua graça. Deus me cerca, as minhas impulsões, os meus desejos, senão eu também desço ladeira abaixo. É isso que Paulo está falando, que Deus os entrega. É mais ou menos assim, o cara gosta de dinheiro, Deus não tira. Dá mais dinheiro para o cara. Ele vai ficar pior. Não estou falando que dinheiro é uma coisa ruim não, gente. Dinheiro é uma coisa boa, mas se tomar o lugar que pertence a Deus, vira uma desgraça. Então é dessa forma que a Bíblia está dizendo, que muitas pessoas elas já começam a experimentar aqui em vida um inferno, na sua própria existência. Eu quero concluir, queridos. Gosto muito do pastor Tim Keller. Ele conta da sua própria experiência, da dificuldade que ele tinha antes de se converter, de acreditar que o cristianismo, não era possível que o cristianismo falasse que existe um negócio chamado fogo do inferno, que existe perdição. Ele pensava assim como muito da sua geração, ele acreditava que se existisse um âmago em todas as religiões, esse âmago era um Deus de amor. Era isso que conduzia todas as religiões. Aí ele dizia sempre para ele mesmo, eu queria acreditar em um Deus de amor, que aceita os seres humanos, independentemente das suas crenças e das suas práticas. Sabe o que ele fez? Ele começou a estudar todas as religiões. Budismo, hinduísmo, islamismo, confucionismo, judaísmo. Em seu estudo, ele chegou à conclusão que ele estava errado quanto à centralidade de Deus ser amor em todas elas. Diz ele assim, eu não encontrei nenhum outro texto religioso fora da Bíblia
que dissesse que Deus criou o mundo inspirado pelo amor e pela satisfação. A maioria das religiões, dizia ele, as religiões antigas, pagãs, ela acreditava que o mundo foi criado por meio de lutas e duras batalhas entre deuses oponentes e forças sobrenaturais. Aí o Tim Keller, então, decidiu ir um pouco mais fundo no budismo. Ele conta a história dele, de que ele foi budista por um tempo. Uma religião que para ele mais o agradava na época. É porque é legal, né? O cara assim, você olha para o cara assim, parece que o cara está andando nas nuvens assim. Você está assim apavorado, estressado com a vida, correndo até o cara. Aí você chega perto do cara, o cara fala assim, eu falo, ei, que beleza. Não é verdade? Parece que o cara está vivendo assim, um negócio, outro planeta, né? Para o Tim Keller, isso que o mais o agradava. Disse ele, apesar da grande ênfase do budismo, no altruísmo, você precisa fazer o bem para as pessoas. E na prestação de contas desse altruísmo, o budismo não acreditava em nenhum Deus pessoal. Não acreditava que o amor é um ato pessoal. Mais tarde, pastor Tim Keller, ao se tornar pastor, frequentemente ele se debateu em palestras entre muçulmanos, se deparava sempre com a seguinte situação, dizia ele, quando nós chegávamos ao tema do amor de Deus, era impressionante a diferença sobre as nossas convicções. Várias vezes, dizia ele, eu ouvi palestrantes muçulmanos que Deus realmente era amoroso, no sentido de ser piedoso, de ser gentil conosco, mas quando os cristãos falavam de Deus como nosso cônjuge, que a Bíblia fala assim, que Deus é como se fosse o nosso marido, a igreja é a sua noiva, que Deus se relaciona com ele de forma íntima. E esse homem, nesse relacionamento com Deus, o cristão, podia conhecer a Deus pessoalmente e receber assim o seu cuidado de amor em todo o seu coração pela obra do Espírito Santo. Os amigos muçulmanos fechavam a cara. Em sua opinião, era falta de respeito dizer que alguém pudesse conhecer a Deus de forma tão pessoal. Aí o Tim Keller diz que na sua experiência, o que tem encontrado é a seguinte situação. Um incrédulo que é incapaz de acreditar no Deus da Bíblia, que castiga e julga os humanos porque acredita que Deus é amor. Então ele vem e pergunta, o que faz essas pessoas pensarem que Deus é amor? Se olharem para o mundo atual, podem dizer que Deus do mundo é um Deus de amor? Será que se elas olharem para a história, elas podem dizer que a história mostra que Deus é um Deus de amor? Será que elas podem ler os textos antigos e perceber tanta tragédia e dizer que Deus é um Deus de amor? De jeito nenhum. Esse é um atributo dominante de Deus, conforme depreende das religiões principais. E aí o Tim Keller diz, eu sou forçado a concluir. A fonte da noção de que Deus é amor, seja a própria Bíblia. É a Bíblia que nos ensina que o Deus de amor é também um Deus que é juiz e é um Deus que vai reparar tudo no final. É só a Bíblia que fala isso. A Bíblia que revela a Deus de uma forma muito mais segura. Eu creio, queridos, que crer em um Deus de puro amor, que aceita todos e não julga ninguém, é um ato potente da fé. Não apenas não existe prova disso na ordem natural. Não é simplesmente um texto histórico ou religioso que serve de fundamento para o cristianismo. Só a Bíblia afirma que Deus é amor, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, e aquele que não crê tenha a punição eterna, seja julgado e seja lançado no inferno. Porque esse cara brincou com a verdade de Deus, esse cara se achou demais para ir para o céu, ele preferiu usar a sua liberdade para se afastar cada vez mais de Deus. É isso, como pode ficar livre do inferno? Jesus, queridos, em certo momento do seu ministério, discutindo com os judeus, ele afirmou em alto e em bom som, eu quero que você leia comigo João 5:24, diz aí, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Jesus aqui, meus amigos, ele dá a certeza de que aqueles que ouvem, e que aqueles que creem nele,
que aqueles que creem naquele que o enviou têm a vida eterna. No presente, não vai experimentar dessa vida, começa a experimentar agora. Isso significa dizer que eles não entrarão em juízo, eles não serão condenados, eles não experimentarão o afastamento eterno de Deus, mas passariam da morte para a vida. E é que eu quero concluir dizendo: como é que isso é possível? Como é que isso é possível, Jesus dizer algo como esse? A resposta, querido, foi porque Jesus, naquela cruz, experimentou o inferno no meu e no seu lugar, para que o ser humano que cresce nele não fosse para o inferno. Não é isso que Jesus diz? Deus meu, por que me desamparaste? Foi na cruz, querido, lugar daqueles que compreenderam a sua condição de miséria, de pecado, de falha moral, pessoas que reconheceram o seu estado de morto, de pecadores. Foi na cruz que o profundo amor de Deus foi demonstrado, que é capaz de salvar e resgatar o pior dos seres humanos, e salvar esse cara, e livrar esse cara do inferno. Jesus experimentou um abandono cósmico do seu Pai, para que aquele que nele cresce não experimentasse uma vida cósmica e eterna longe de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina, queridos. É isso que Jesus está sempre insistindo conosco. Jesus experimentou aquilo no nosso lugar. A cruz, eu sempre falo, a cruz tira a nossa máscara. Ela expõe quem nós somos. Quando uma pessoa entende a mensagem do Evangelho, ela diz assim: Deus, como é que o Senhor pode me amar? Deus, como é que o Senhor pode me aceitar? Deus, como é que o Senhor pode me perdoar? Deus, como é que o Senhor pode? Quando o homem vira as costas para essa mensagem, quando o homem se torna cada vez mais distante da salvação que Deus veio oferecer para ele em Cristo Jesus, queridos, o que sobra para ele é ele começar a experimentar o inferno aqui em vida. Porque depois que ele morrer, é só uma questão da eternidade. Porque ele negou um profundo amor mostrado para ele. Ele disse, bateu no peito, ele disse assim: eu não preciso disso. Eu não preciso dessas coisas. Eu queria orar por você. Eu queria pedir a Deus pela sua vida, pelo seu coração. Eu não sei o que você já pensou sobre isso, mas eu quero dizer para você que Jesus veio. Hoje pode ser o dia, meu amigo, que Deus está falando com você. Às vezes você está vivendo uma vidinha muito ruim, uma vidinha assim muito amargurada. Às vezes é porque você não entregou sua vida a Jesus ainda. Você está resistindo à voz dele. Você está querendo usar da sua liberdade para se afastar dele. Eu quero dizer para você hoje, querido, para você se curvar diante de Deus. O inferno é uma realidade. Quem disse isso foi Jesus, não sou eu. Mas Jesus morreu naquela cruz, querido, para livrar você. Não é para livrar os bonzinhos, é para livrar aqueles que reconhecem que são falhos. Foi isso que Jesus morreu ali naquela cruz por nós. Ó Deus, visita teu povo nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que isso parece um tema que está tão desconectado da gente. A gente está aqui pensando na nossa conta que vai pagar amanhã. Não estamos pensando aqui, Pai, qual programa que eu vou ver hoje à noite? Qual vai ser a minha programação essa semana? Qual é que vai ser no meu trabalho? Deus, mas é duro e triste pensar. Triste saber que nós não sabemos nada. Nós não sabemos se nós chegamos em casa. Nós não sabemos nada disso. Pior do que isso, Pai, quando nós cerramos os nossos ouvidos, tampamos os nossos ouvidos para essa verdade que Jesus veio trazer para nós, de uma forma ou de outra, Deus, nós nos tornamos pessoas piores. Nós começamos a nos desintegrar aqui como seres humanos. Porque eu creio, Deus, de acordo com a sua palavra, que o amor verdadeiro
foi revelado em Jesus. Que de fato o caminho que nos conduz a Deus está em Jesus. E Jesus provou para nós que ele veio salvar o homem, não pelos seus méritos, não pelos seus esforços, não pela sua capacidade intelectual, não porque ele é bonzinho, foi criado numa boa família. Ele veio salvar aquele que se perdeu, mas aquele que sabe e reconhece que está longe, que tem feito escolhas que não tem nada a ver com o que Deus quer para ele, que muitas vezes está acabando com a sua própria vida e existência. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Eu creio, ó Deus, eu creio, Deus, que Jesus veio nos trazer essa boa nova de salvação, porque foi Ele quem disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi Ele quem disse que prepararia uma casa, um lugar para aqueles que acreditariam nele e os receberia ali. Foi Jesus quem disse, não só disse, mas Ele provou isso na sua vida. Quando Ele ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele venceu os grilhões da morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o pecado. E Ele disse para nós e provou para nós que nós também vamos ser mais do que vencedores. Oh Deus, obrigado, Pai, obrigado. Talvez aqui, Deus, nós não vamos conseguir adquirir tudo que o nosso coração anseia, mas o maior presente nós podemos ter agora, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus, não permita que a nossa vida ande longe do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar